Médicos e cientistas de todo o mundo lutam há quase um ano contra a Covid-19 e tentam entender como o vírus age no organismo. Vários sintomas intrigam os especialistas, como a perda do olfato. Por isso, a Conversa Pública de hoje recebe a médica otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. Doutora Maura, é um prazer recebê-la aqui no Conversa Pública. Olá, Herbert. Olá a todos. Realmente é um prazer poder falar com vocês. Espero esclarecer as dúvidas aí. Bom, vamos nesse sentido. Para a gente começar, eu acho que uma pergunta importante é saber por que a Covid pode causar essa perda de olfato. Na verdade, todos os quadros gripais, eles podem levar a uma lesão do nervo olfatório, tá? O que acontece dentro de todos os vírus que a gente tem que causam gripes e resfriados, então um deles que é bem famoso, que é o vírus da gripe, que é o influenza, para o qual a gente toma vacina todo ano, ele não tem essa tendência tão grande de causar perda de olfato. Ele até pode causar em alguns casos, mas os coronavírus em especial, eles são vírus que causam mais essa lesão no epitélio olfatório. Muito provavelmente, o que a gente especula na ciência é pelo mecanismo dele de infecção através dos receptores EAC2, né, que são os receptores pelo qual o vírus entra no sistema respiratório. O nosso epitélio respiratório, nessa região do nervo, ele tem mais esses receptores. Então, como o coronavírus, ele acaba necessitando desse receptor para causar a infecção, a gente tem mais perda de olfato agora com essa pandemia do coronavírus. Porque nem todos os pacientes têm esse relato de que estão perdendo um pouco do olfato. Porque como todos os sintomas que nós temos nos quadros gripais, eles têm uma variação, então as pessoas podem ter variações das apresentações. Então, como a gente já viu aqui na Covid-19, tem pessoas que não têm nenhum sintoma, né? E tem pessoas que estão internadas na UTI. Então, o espectro de apresentação do vírus, a gente ainda não sabe exatamente o que acontece, se é por exposição a uma quantidade de vírus maior, ou uma facilitação do próprio sistema imunológico, ou até são que a gente cita que são os fatores predisponentes, né? Que nós interpretamos antes que fossem algumas doenças pulmonares, né? A gente já viu que nem sempre é assim, então a gente sabe que pega mais um pouquinho os idosos e que tem uma penetração pior agora também nos obesos, mas, por exemplo, a gente não tem relato de casos mais graves em pessoas imunodeficientes, por exemplo. A gente não tem um relato aumentado em HIV, por exemplo, né, ou gestantes, como nós tivemos com influenza. Então, o espectro de penetração do vírus, a apresentação em cada pessoa é muito variável. Então, pode ser de nada a tudo. Então, isso torna muito difícil. O que a gente sabe é que uma boa parte das pessoas perde o olfato. Então, a gente teve um trabalho publicado aqui pelo Brasil, pela Universidade de São Paulo, por colegas meus até, que avaliaram 600 pessoas com Covid positivo e que 80% delas tinham perda de olfato em diversos graus. Então, se a gente se aperceber do sintoma, muitas vezes a gente vai ter uma incidência um pouco maior. Mas como você falou, Herbert, é realmente variável a penetração dos sintomas. Bom, a senhora falou desse estudo que foi realizado aí pela Faculdade de Medicina da USP. Eu gostaria de perguntar justamente sobre isso, né? Esse sintoma, perda de olfato, ela pode, em alguns pacientes, se tornar algo permanente? Ela pode se tornar permanente, sim. O que a gente tem visto, e esse estudo foi bem interessante, porque foi um estudo tipo coorte. O que é isso? É um estudo de segmento das pessoas. E foi um estudo grande, porque você fazer um estudo desse porte com 600 pessoas, realmente é um estudo muito bonito mesmo, assim, do ponto de vista científico, né? Então, o que a gente observou é que num período de 2 meses, mais da metade dessas pessoas recuperavam uma boa parte do olfato, tá? E depois, a gente ainda está fazendo esse segmento, lógico, a recuperação, mesmo que parcial, ocorre na maioria das pessoas. Apenas 5% das pessoas que perderam totalmente o olfato não tem uma recuperação, não tem nenhuma melhora do sintoma, né? Então, isso para a gente
a gente ficou mais empolgado com a melhora dos sintomas da perda do olfato, porém a gente ainda fica preocupado, porque 5% é bastante, né? Se nós pensarmos aí que a gente tem 3 milhões de infectados e se uma boa parte pode apresentar perda de olfato, a gente tem 5% de, sei lá, 2, 3 milhões, é muita gente com alteração de olfato, né? Então são essas pessoas, na verdade, que a gente gostaria também de atingir, para que elas buscassem atendimento especializado, porque existem algumas coisas que a gente pode fazer do ponto de vista de tratamento que pode ajudar. É lógico que, medicamente falando, infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento que faça nervo crescer, que é isso que eu falo para os pacientes no consultório, né? Quando a gente tem um problema no nervo, é o mais difícil da gente recuperar, né? Então, quando tem um acidente de carro, por exemplo, que você tem uma lesão na medula e que você fica sem andar, a pessoa volta a andar, mas ela precisa de muito tempo de recuperação, porque o nervo precisa crescer. A mesma coisa aqui no nervo do olfato. Se você perde esse nervo, ele tem que se recuperar. Então, se a gente atua logo no começo da inflamação, a gente tem uma chance maior de evitar uma lesão mais intensa, eventualmente, né? E a gente ainda não tem uma resposta robusta da ciência acerca da melhora no nosso tratamento, né? Então, até uma paciente me perguntou isso essa semana, e eu falei para ela, falei, olha, é a primeira pandemia de coronavírus que nós temos, e como é um vírus que causa mais perda de olfato, nós como médicos e como estudantes ainda das pessoas, porque a gente estuda o que acontece com as pessoas a vida toda, né? A gente ainda não tinha um número grande de pessoas com esse sintoma. Então, nós também estamos experimentando tudo que nós temos de tratamento possível na ciência para saber o que tem de melhor na resposta clínica. Mas a gente sim tem algumas cartas na manga, então essas cartas na manga é que a gente tem que usar antes que dê 4, 5 meses de perda de olfato e a gente tenha menos possibilidades de resposta. Essa questão de a Covid não ser exatamente uma doença nova, mas a Covid-19, da forma como ela vem agindo e deixando o mundo aí uma realidade diferente, isso torna uma dificuldade ainda maior para que os profissionais de saúde que estão na linha de frente aí do combate à Covid possam limitar, digamos, tratamentos para fazer em casos como é a perda de olfato, né? Como é que a senhora, como profissional, vem lidando com essas informações que vão sendo conquistadas no dia a dia do combate à Covid? Olha, Ebert, é uma leitura diária e insana, porque a gente fica hã, ligado no que os grandes periódicos publicam, e a gente não pode sair acreditando piamente em tudo que é publicado, porque a consistência dos estudos ainda não era muito boa. A gente viu isso bem um pouquinho mais no começo da pandemia, lá para maio, junho, em que a gente via todos os artigos sendo publicados. Ah, a cloroquina é excelente. Aí 2 dias depois muda. Ah, agora a azitromicina, agora a gente tem um antiviral. Então, realmente a gente ficou muito agoniado em tentar estabelecer um tratamento que fosse eficaz, né, para as pessoas. Então, lógico que a experimentação, entre aspas, né, as pessoas não podem pensar que a gente está fazendo laboratório com elas, mas é uma tentativa desesperada, na verdade, de achar alguma coisa que funcione e que salve as vidas. E, por outro lado, enquanto salva as vidas, não piora o quadro clínico, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o uso da cloroquina, da azitromicina, que foram realmente utilizadas em alguns hospitais por muitas pessoas, porque o risco de utilizar frente ao possível benefício pagava. Então, como a gente não sabia exatamente como agia, então usa. Olha, a gente não sabe, mas, por exemplo, vamos controlar, se não te fizer mal, pode te ajudar. Então, realmente, foi muito desesperador. Como a gente faz? A gente tem grupos de médicos, como eu faço,
Tem vários grupos de colegas médicos e foi um pim-pim-pim no WhatsApp o dia inteiro, de artigo científico, de comentários, de debates. Foram períodos muito intensos de estudos e, enfim, agora as coisas se acalmaram um pouco, agora a gente já sabe um pouco mais como a doença funciona, a gente sabe um pouco melhor o que esperar, e os protocolos já estão um pouco mais estabelecidos para o tratamento dos casos iniciais e dos casos graves, né? Então a gente conseguiu entrar num acordo. Bom, que bom que assim a gente fica um pouco mais tranquilo em saber que a medicina está conseguindo avançar nesse sentido, né, de poder tratar a Covid de forma mais eficaz, trazendo menos dificuldade para os pacientes, né? Até porque a gente tem visto muita gente que precisa passar por um longo tratamento em hospitais, às vezes no CTI, e isso preocupa as pessoas, principalmente aquelas que fazem parte do grupo de risco, né? Exatamente, na verdade, né. As pessoas que ficam graves com a Covid-19, elas têm um potencial letal, né, por isso a gente está vendo esse número de mortes. Mas quem escapa, então, apesar do número de óbitos, a gente tem essa contagem aí diária pela imprensa, que às vezes até assusta, a a gente tem que lembrar que a grande maioria sai viva, mesmo que entre na UTI, né. Então não é um atestado de óbito. "Ai, ela foi para a UTI com Covid", isso é uma das coisas que eu também tento falar para os pacientes que me telefonam, né. Não é um atestado de óbito, a maioria das pessoas sai da UTI, né. Hã, claro que, são casos mais graves, mas a maioria se recupera. E isso é muito bom, porque isso mostra que a medicina evoluiu, de uma maneira muito importante, e isso vai evitar que a pandemia da Covid seja como a pandemia da gripe espanhola em 1918. Então é um grande diferencial, né. Em 1918 a gripe espanhola matou cerca de 30% da população do mundo. Por que que nós não estamos tendo isso com o Covid? Possivelmente porque o bicho é um pouco diferente, mas também porque a medicina evoluiu, nós temos hospitais melhores, nós temos medicamentos melhores, e isso faz com que a sobrevida e a chance de recuperação das pessoas também seja maior. Então isso é muito importante da gente também olhar, né, e de ver como humanidade, nós evoluímos na ciência. Isso é muito legal. Pelo menos eu Claro, vejo dessa maneira, eu fico muito feliz. sim, sim, claro. E é bom a gente poder dar uma notícia como essa, né, especialmente no momento em que o Brasil, depois de ter passado por um período bem complicado em relação a essa luta contra a Covid, neste momento a gente está com uma queda, tanto no número de casos novos a cada dia, como de mortes, o que é mais importante ainda, né? Exatamente, isso é bem importante, né, bem importante mesmo. Eh, então, fica aí o nosso otimismo, mas a gente não pode baixar a guarda, a gente ainda tem que fazer as nossas proteções, né. Infelizmente, eu tive Covid e eu ainda estou usando máscara na rua, então é realmente um respeito ao próximo agora, né, a gente continuar fazendo esse distanciamento. Não precisa, ser com bom senso agora, né, a gente pode voltar um pouco às atividades, mas ainda resguardar com um pouco de respeito social ao próximo, né. Claro. Doutora, voltando a falar sobre a perda de olfato, a gente sabe que é um sintoma que é importante para que as pessoas tenham um alerta em relação à Covid. Mas é bom lembrar também que a perda de olfato, como a senhora falou brevemente no início do programa, não é o único fator que pode determinar que a pessoa esteja com o vírus. Então, a senhora pode falar para a gente sobre as principais causas que podem gerar a perda de olfato? A perda de olfato, além dos quadros virais que nós temos, né, todos os quadros gripais e os vírus, exposição a agentes irritantes inalatórios, então produtos tóxicos, pessoas que têm inalação de amônia, enfim, algum produto tóxico importante pode levar à perda de olfato. Tumores dessa região da cabeça e do pescoço também levam à perda de olfato, e com muita frequência traumas na cabeça, então uma batida na cabeça, uma queda, um acidente de automóvel, que você tem uma batida forte na cabeça, também pode levar à perda de olfato como uma das sequelas. Muitas vezes as pessoas não relatam tanto isso, porque um acidente, um tumor, enfim, tem outros
comemorativos. Então a perda de olfato fica como uma coisa secundária, e muitas vezes ela nem relata tanto aquele incômodo, mas é algo bem frequente. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouco agora se existem tipos, de acordo com a intensidade ou as características da perda de olfato, existem alguns tipos diferentes? Existem sim, na verdade, a perda de olfato, ela pode ser uma perda total do olfato durante o início da infecção, ela pode ser uma perda parcial, então o olfato reduz, mas não some totalmente, né. Então são esses 2 tipos durante a infecção pelo coronavírus. Como eu falei mais no início agora da nossa entrevista, a maioria dessas pessoas, mesmo com perda total de olfato, acabam evoluindo com uma melhora, dos sintomas, então recupera, né. Muitos recuperam em 2 semanas a 1 mês, e a gente também tem um bom índice de recuperação até, 2 meses, o que não significa que não seja necessário procurar um tratamento, quando você identifica essa perda de olfato. Então, seguir com o médico especialista é bem importante, porque existem alguns tratamentos que a gente pode fazer para melhorar essas taxas de recuperação do olfato. Uma coisa que a gente Vamos, tem observado, Herbert, agora com a evolução da doença, em pessoas que começam a recuperar o olfato, depois, especialmente nas pessoas que perderam totalmente o olfato, é uma coisa que a gente chama de parosmia, que é uma recuperação com uma distorção do olfato. Então, o que acontece? A pessoa entra num restaurante e, ao invés de sentir o aroma dos alimentos, ela não sentia nada, em vez de não sentir nada, ela começa a sentir um aroma totalmente errado. Então, tem paciente que fala assim: ah, eu sinto cheiro de comida podre, ou eu sinto cheiro de gordura. São normalmente odores que não se correlacionam com aquilo que a gente está cheirando e que são aromas muitas vezes desagradáveis, né? Então a gente pode ter tanto a distorção da percepção do olfato, e como o olfato tem muito a ver com o paladar, isso também pode alterar a percepção do sabor dos alimentos. Então, se torna um momento muito de muita agonia para a pessoa, né? Quando ela começa a recuperar o olfato e ela vem com uma percepção cruzada de aromas, né? Então imagina, você vai comer e a comida está com um cheiro de estragado, por exemplo, e não está, na verdade. Então, a gente tem visto isso também, e é por isso que fica o meu alerta de, se você perdeu o olfato, procure o seu médico. bom, doutora, existem também tratamentos, como a senhora comentou brevemente, existem tratamentos para que a pessoa vá recuperando aos poucos o olfato, inclusive uma espécie de terapia, né? A gente comentava aqui nos bastidores, a senhora vinha me informando a respeito. Isso, exatamente. Existem medicações que a gente pode utilizar para acelerar a desinflamação desse nervo, que são medicações que a gente utiliza normalmente após o 14º dia da quarentena, dos sintomas da Covid. Então, os 14 dias, só reforçando, a gente conta a partir do início do primeiro sintoma, né? Muitas vezes a perda de olfato pode ser o primeiro sintoma, mas às vezes ela vem ao longo da doença. Então você já estava com uma febre, ou você já estava com uma dor de garganta, o nariz escorrendo, e aí lá no meio, quarto, quinto dia, começa a perda de olfato. Então a gente começa a contar a partir do início do primeiro dia, né, o corpo doendo, enfim. Então, depois do 14º dia, a gente já tem medicamentos que a gente pode utilizar, que ajudam a desinflamar o nervo. Mas até o 14º dia, existem algumas coisas que a gente pode utilizar, que chama treinamento olfatório. O que é isso? Na verdade, é a fisioterapia para o nervo olfatório, e que dá para a pessoa fazer em casa mesmo durante a quarentena. Então, o que é? É você cheirar aromas que o cérebro já conhece, que você saiba o que é, tá? Por 10 segundos, com 15 segundos de intervalo entre cada um. Então, a gente sugere de 4 a 7 aromas para fazer 2 vezes por dia. Então, são 10 segundos, com 15 segundos de intervalo, de 4 a 7 aromas, vai dar 2 minutos de tratamento por dia. Então, é fácil de fazer. Então, a gente sugere algumas coisas que a pessoa tem em casa mesmo, porque ela está de quarentena, ela não pode sair. Então, a gente sugere pasta de dente, que é o mentol, o vinagre,
cravo, canela, mel, baunilha e um cítrico, que pode ser um suco de laranja, e aí tem algumas marcas que têm um aroma bem marcante, né, ou de tangerina ou de laranja, coisas que o cérebro conheça. E aí você elege alguns aromas e vai fazendo esse treinamento. Isso pode ser feito, ao longo do período enquanto o nervo está se recuperando, para ajudar com que as informações não venham cruzadas depois, quando o nervo volta, ele cruza as informações e dá essa distorção de olfato. Então, o treinamento olfatório é bem importante, a gente já tem utilizado na ciência, até para pacientes com Alzheimer, e melhora muito a percepção dessas pessoas, melhora até o nível de memória, então a gente sabe que o nervo olfatório é um nervo importante. Então são coisas que dá para fazer em casa, aí não é caro, e com um pouquinho de tempo ajuda na melhora. Olha, com certeza. Eu adorei essa dica e com certeza eu vou fazer. Como eu estava comentando com a senhora antes, eu também tive Covid, tive a perda de olfato. Felizmente já recuperei naturalmente, mas eu sei da importância que é a gente procurar um tratamento médico, para que a gente evite de apenas ficar esperando que a doença melhore por si só. Então, eu gostaria que a senhora, para a gente terminar, já que já estamos chegando no finalzinho do programa, falasse sobre essa importância de procurar o tratamento médico se algum sintoma, especialmente da Covid, persistir depois que a fase de retransmissão da doença terminar. Né? Eu acho que é importante a gente procurar o médico em todos os estágios, sabe, Herbert? Sim, Primeiro, para a gente ter os números adequados da doença, porque é uma doença de notificação compulsória. Então, quando você começa com sintomas e faz o exame no hospital, a gente vai ter os números verdadeiros. Além disso, você tem um segmento médico, então o médico pode prescrever os medicamentos que estão sendo utilizados naquele momento pelos protocolos para melhora dos sintomas, e além disso controlar, porque eventualmente a gente vai tendo piora, né, a gente sabe que a Covid, ela piora ao longo da evolução dela. E quando é que o paciente precisa eventualmente de uma internação? Quando a gente faz uma pneumonia, uma insuficiência respiratória, que a doença não começa dessa maneira, ela evolui, e depois lá por volta do sexto, sétimo dia, que é uma semana de evolução, piora e você necessita do hospital. Então, o que a gente tem discutido muito são os tratamentos nas fases leves da doença, nas fases iniciais, como possíveis preventivos dessa piora. Então, a gente tem como tentar intervir nessa fase inicial. Então, procure o seu médico, é muito importante. E como eu sou otorrino, a minha parte é a perda do olfato. Agora eu tenho recebido os pacientes com as sequelas que não conseguiram informações sobre o que fazer com essa perda de olfato. E agora que se recuperaram da Covid, ficaram só com a perda de olfato e não sentem mais o sabor dos alimentos e têm uma dificuldade. Então procurem atendimento para a gente poder tentar intervir e prevenir isso com tudo que a gente tiver na ciência para ajudá-los. Esse é mais o meu recado para vocês aí de coração. Confiem nos médicos aí que a gente tem estudado. com certeza a gente confia, doutora. Quero agradecer a senhora por sua participação aqui no Conversa Pública e perguntar, né, também mais uma coisa, se as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, se quiserem falar com a senhora, podem encontrar a senhora em redes sociais para poder fazer alguma pergunta, eventualmente? Claro, claro, podem sim. Eu tenho a minha rede social que é do meu consultório, né, que é com o meu consultório com os meus irmãos, que é o @medprimos no Instagram. Nós temos um site que é o www.medprimos.com.br, e tem a minha pessoal mesmo, que é o Instagram @doutora Maura Neves. Então é só dar um Google lá, vocês me acham acho que facinho, e conseguem algumas informações, eu fiz até alguns videozinhos sobre perda de olfato também, e pode mandar mensagem, direct, o que vocês quiserem, que eu vou ter muito carinho em respondê-los. Doutora, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Conversa Pública. Muito Então, obrigada. nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, obrigado por sua companhia ao longo deste programa e até a próxima edição.